Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso conteúdo de hoje, né? Terminar o nosso capítulo 2, essa parte 2 aí do nosso capítulo, Reforma e Contra-Reforma, a Cristandade Fragmentada. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Anglicana e sobre a Contra-Reforma ou Reforma Católica, como ela é conhecida, né? Como eu vou colocar para vocês no post, é da página 26 à página 30 do nosso material didático, tá? A segunda parte aí do nosso capítulo, tá bem, gente? Muito bem. Vamos começar então pela reforma anglicana. A reforma anglicana, turma, ela tem uma diferença, porque ela não foi liderada ou pensada por um teólogo, como é o caso de Martinho Lutero e João Calvino, que são os outros reformadores, né? A reforma anglicana, ela surge de um outro contexto que converge, né, com aquela situação que eu comentei com vocês na aula anterior, do ciúme que alguns monarcas, que alguns reis tinham do poder da Igreja Católica, do poder político, do poder econômico, né, das posses que a Igreja tinha, as terras, os impostos que a Igreja arrecadava, os dízimos, né? E, gente, esse contexto de reforma, na verdade, é um contexto de disputa de poder. A igreja, ela era uma instituição muito poderosa durante a Idade Média. Poderosa em sentido financeiro, em sentido material e poderosa em sentido político e espiritual. E isso incomodava alguns reis. A reforma anglicana, ela se passou na Inglaterra, né, de Henrique VIII. Tá aqui, ó, esse rapaz aqui. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho desse livro aqui para vocês, que eu tenho aqui em casa. E o Henrique VIII, ele tinha esse ciúme, esse recalque da igreja, porque o Papa era mais respeitado dentro da Inglaterra do que ele próprio enquanto rei, né? Então a gente tem que entender a reforma anglicana nesse contexto de disputa de poder político com a Igreja Católica, que era mais respeitada lá no território da Inglaterra, né, e possuidora de muitas terras, muitos bens. Tá? Então, qual foi o motivo que desencadeou, que começou, que deu início a essa briga e que causou a separação da Igreja Católica lá na Inglaterra e o surgimento da Igreja Anglicana? Muito bem. O rei Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão. E ele já era casado há vários anos, né? E ele queria, né, depois de 20 anos de casamento, ele queria se separar da Catarina de Aragão. Porque simplesmente pelo fato de que a Catarina não dava a ele um herdeiro, um filho homem, para suceder ele no trono. Porque a gente sabe que monarquia tem esse direito hereditário, né? Quando o rei morre, o filho homem, mais velho, né, é que assume o lugar dele, como era no feudalismo, né? Quando o senhor feudal morria, era o direito de primogenitura, o filho, preferencialmente o filho homem mais velho, né? Então ele queria se separar. Só que perante a Igreja Católica, e até hoje funciona assim, o casamento é, é um sacramento indissolúvel. Tanto que quando se casa na Igreja Católica, em qualquer igreja cristã, é o seguinte, né? É aquilo que lá o padre, o pastor fala, até que a morte o separe, né? Então ele pediu para o Papa Clemente
VII, na época, anular o seu casamento com a Catarina de Aragão para ele casar com a Ana Bolena. O Papa, lógico, que negou, de acordo com os dogmas, né, com os ensinamentos da igreja, isso não se pode fazer. Não se pode simplesmente anular um casamento assim, dessa forma. Então, diante disso aí, o rei Henrique VIII disse o seguinte: então, a partir de agora, eu vou romper com a Igreja Católica aqui na Inglaterra. Então, nós estamos separados. Na verdade, essa negativa do desquite, né, do divórcio do Henrique VIII, foi apenas um motivo torpe, né, um motivozinho. Na verdade, o Henrique VIII estava de olho, né, nos bens e no poder que a Igreja Católica tinha sobre o seu território, sobre as pessoas, né? Volto a repetir, naquela época na Europa não tinha esse sentimento de nacionalidade, né? Por exemplo, lá na Inglaterra, ninguém se identificava enquanto inglês, mas todo mundo se sentia cristão, né? Então esse era o sentimento de união que predominava. Então em 1531 ele se casou com a Ana Bolena para ter um herdeiro, homem, e rompeu com a Igreja Católica. E ele, Henrique VIII, passou a ser o Papa, o chefe da Igreja Católica da Inglaterra. Isso mesmo, tá? Ele passou a ser o chefe da Igreja Católica lá na Inglaterra, que passou a se chamar Igreja Anglicana. E essa igreja anglicana ela foi criada pelo ato de supremacia que foi aprovada pelo parlamento inglês, dando a Henrique VIII esse título de representante. Até hoje é assim. A Betinha, né, a Rainha Elizabeth II, ela é a chefe lá da igreja anglicana lá na Inglaterra, tá? Os ritos e dogmas da igreja anglicana são bem parecidos. Os dogmas são os ensinamentos, tá, gente? Sempre que falar dogma, é ensinamento. São os mesmos, assim, bem parecidos com os da igreja católica. Porém, que os sacerdotes podem se casar, tá? Essa é a diferença. O anglicanismo ainda é a religião oficial lá da Inglaterra, porém hoje a gente percebe lá que existe mais tolerância e mais liberdade religiosa, coisa que na época houve muito embate, muita briga, né, entre os católicos, anglicanos e de outras congregações protestantes. Eu trouxe aqui esse livro para mostrar para vocês, ó. Henrique VIII, ele se casou 6 vezes, tá? Esse livro que se chama As 6 Mulheres de Henrique VIII, da Antônia Fraser. E ele só teve um filho, um homem, só que esse filho, um homem, morreu aos 16 anos e quem reinou no final das contas foi a filha mais velha dele, a Rainha Elizabeth, a Elizabeth I. Só lendo um trechinho aqui da contracapa, ó, olha só que interessante. Divorciada, decapitada, morta, divorciada, decapitada, sobrevivente. Assim, as 6 mulheres de Henrique VIII, Catarina de Aragão, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catarina Howard e Catarina Parr passaram a ser popularmente conhecidas, não tanto pelas vidas que tiveram, mas pela maneira pela qual essas vidas acabaram. Da mesma forma, seus caracteres foram estereotipados: a esposa traída, a tentadora, a boa mulher, a irmã feia, a moça má e, por fim, a figura de mãe. Né? Então ele se casou 6 vezes. O homem gostava de casar, né? E, por fim das contas, o filho ainda morreu muito novo. Muito bem.
Passando aí, gente, para a segunda parte dessa nossa aula de hoje, vamos falar sobre a Contra-Reforma ou Reforma Católica, né? E como que a gente pode entender essa Contra-Reforma ou Reforma Católica? Ela foi uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Foi como a Igreja reagiu diante daquelas críticas que foram impostas a ela, né? E foi um movimento de reflexão da Igreja sobre o que ela estava fazendo, sobre o comportamento dos seus membros, dos padres, bispos, arcebispos, cardeais e as ações que a Igreja pensou para combater o avanço do protestantismo e mudar a postura também dos seus membros, tá? Teve uma vez que eu estava dando aula, aí um aluno que era protestante, evangélico, me disse o seguinte: ah, Lutero foi o herói dos protestantes, né? Lutero foi muito bom para os evangélicos. Eu disse, não, ele não foi só o herói dos protestantes, dos evangélicos, ele foi o herói dos cristãos, porque a partir das críticas de Lutero, a igreja pôde fazer um exame de consciência e evoluir, tá? Antes de eu dar continuidade no assunto de Contra-Reforma, eu só pulei aqui, gente, na página 27, nós temos um texto, Protestantismo nas Américas. Depois vocês deem uma olhada lá, lê. E nesse texto vai falar sobre a América e a vinda dos protestantes para cá, que foi um local que principalmente a Inglaterra enviou, para onde a Inglaterra enviou todas as pessoas indesejadas, pessoas que a Inglaterra não queria que vivesse lá. E essas pessoas foram os protestantes, né, que vieram, por exemplo, e fundaram aqui os Estados Unidos da América, né, que é uma das nações mais ricas do mundo. E essas pessoas que vieram para cá, os primeiros peregrinos, eles se sentiam como um povo abençoado, como um povo escolhido por Deus, como o novo povo de Israel que atravessava, no caso, não o Mar Vermelho, mas um oceano, para fundar uma nova nação, um novo povo superior ao outro, né? Por conta do destino manifesto. Tá bem, turma? Bom, voltando então ao assunto de Contra-Reforma, a gente pode entender ela também como uma série de medidas para manter e conquistar manter os fiéis e conquistar novos fiéis e moralizar as ações do clero. Para isso, o que a igreja fez? Estabeleceu 4 ações ou instrumentos para realizar esse enfrentamento, essa reconquista de fiéis e a conquista de novos fiéis. A primeira coisa que a igreja fez foi convocar uma reunião, o Concílio de Trento, na cidade de Trento, na Itália. Esse concílio começou seus trabalhos no ano de 1545 e terminou em 1563. E nesse concílio a igreja fez uma reflexão sobre como estava a situação da igreja. O que nós devemos fazer diante disso, diante dessas críticas? Onde que a gente deve corrigir, onde que a gente deve continuar, onde que a gente deve mudar, né? Então foi um momento que as lideranças da igreja, os cardeais, arcebispos, se reuniram lá nessa cidade de Trento e começaram a pensar estratégias, fazer reflexão, né? E a igreja reafirmou a liderança do Papa, reafirmou a crença nos sacramentos, né, nos principais dos seus dogmas, né? Refletiu sobre a necessidade de preparação e estudo para os seus membros ocuparem cargos, né, dentro da igreja. Então foi muito importante, tá?
Primeiro ponto, Concílio de Trento, né? Primeiro instrumento, primeira ação que a igreja fez no contexto da Contra-Reforma ou Reforma Católica. Segundo, fundação da Companhia de Jesus, que era uma ordem militar, religiosa, fundada por Inácio de Loyola, um jesuíta espanhol que tinha como principal função levar a fé católica para povos, né, e lugares, regiões, aonde ainda ela não havia chegado, né? Então, para levar o cristianismo, o catolicismo a outros povos e religiões, no sentido de se antecipar ao protestantismo. Então, antes que os protestantes cheguem, por exemplo, na América do Sul, no caso aqui Brasil, todos os países aqui da América do Sul, chegaram aqui os padres, os jesuítas, para catequizar os indígenas, né? Então, hoje nós somos um país, por exemplo, o Brasil é um dos maiores países católicos do mundo. Muito se deve à ação dos jesuítas. Só que a gente também tem que tensionar um pouco isso aí e olhar a história pelo lado crítico, porque a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, promoveram um processo de aculturamento desses povos, forçaram esses povos, os povos nativos da América, a ter uma outra fé, a acreditar numa religião que não era a religião originária desses povos, né? Então a gente também tem que olhar por esse lado, né? Porque se o outro tem uma crença diferente da nossa, a gente tem que aceitar, né? Eu não tenho que impor a minha fé ao outro, né? O bonito do mundo é a diferença, e a gente tem que saber aceitar essas diferenças, né? Bom, outro instrumento, seguindo, então falamos do Concílio de Trento, falamos da Companhia de Jesus e agora vamos falar sobre a organização do Índice de Livros Proibidos, ou Index Librorum Prohibitorum, em latim, né, como era chamado. Foi um índice, uma lista de livros que a Igreja criou que tiveram as suas leituras proibidas, não podia mais ler esses livros, para evitar a propagação das ideias protestantes. E por último, pessoal, a Igreja, como por último instrumento, reativou o Tribunal do Santo Ofício ou Inquisição, que era uma organização que ficou muito famosa durante a Idade Média, que tinha a função de reprimir, perseguir, matar e torturar as pessoas acusadas de heresia. Heresia, né, ou herege, eram todas aquelas pessoas que não seguiam a fé católica. Eram os diferentes. Então, se você tinha uma outra religião, se você tinha uma outra fé, você era considerado herege. Você podia parar na fogueira. Então, várias pessoas foram torturadas, foram mortas na fogueira, né, na época da Idade Média e nesse contexto da Reforma Protestante. Inclusive, Galilei quase foi parar na fogueira quando ele disse que era o Sol e não a Terra que estava no centro do universo. Ele quase virou churrasquinho, né? E recentemente, né, nos anos 90, o Papa João Paulo II pediu perdão ao mundo, né, numa atitude muito bonita, pelos erros que a Igreja cometeu durante a Idade Média e durante esse período aí de Reforma Protestante, né? Devido a essas mortes cruéis na fogueira, né, que a igreja promoveu, tá? Bom, pessoal, para concluir, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, como eu falei em outros momentos, dividiram a cristandade, né? Dividiram as igrejas cristãs, surgindo as igrejas evangélicas. Porém,
nós temos que entender que elas provocaram uma evolução do cristianismo enquanto religião e promoveram a proximidade da religião com a Bíblia, né? Com aquilo que está na Bíblia, né? Promoveram proximidade e coerência com as escrituras sagradas. E a religião acabou acompanhando as mudanças que vinham acontecendo na sociedade e no mundo. Tá bem, pessoal? Leiam o material, façam as atividades que eu vou colocar lá no post e qualquer coisa, eu estou aqui para as dúvidas de vocês. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.